Olá, aqui é a Andresa. Vamos para mais um bate-papo, uma reflexão do dia. E hoje eu vou responder uma seguidora aqui do canal, né, que pediu para eu falar como enfrentar, né, os dilemas da vida sem desmoronar. E primeiro eu quero agradecer todos vocês que deixam os comentários, que fazem as perguntas. Isso é muito importante para ajudar a trazer conteúdo para cá. A dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitas pessoas. O problema de uma pessoa é o problema de várias pessoas, né? Todos somos um. Quando a gente entende isso, então, quando você traz uma pergunta ou uma dúvida, o conteúdo que eu estou fazendo para responder essa pergunta responde várias outras questões de outras pessoas. É muito importante os comentários. Quero agradecer aqui, muito obrigada por cada comentário, por cada curtida, por cada compartilhamento. Isso faz o YouTube mostrar, né, o meu conteúdo, levar para outras pessoas, porque quando vocês deixam um comentário, compartilham e curte, o YouTube entende assim, ó, esse conteúdo é relevante, vou mostrar para outras pessoas. Então, desde já, obrigado. Então, a nossa seguidora aqui está passando por um problema desafiador na família, problema de doença, e ela está vivendo o caos, ela está com um dilema, e essa área da vida dela, né, a área familiar, está afetando todas as outras áreas. E isso acontece porque a nossa vida ela é sistêmica. Se uma área da nossa vida não estiver boa, ela afeta todas as outras áreas. É o mesmo quando o corpo fica doente. Se o meu rim não estiver funcionando, ele vai afetar todos os outros órgãos do meu corpo. E assim é a nossa vida, né? Se tem uma área que não está boa, ela vai sim afetar todas as outras áreas. Mas o que fazer para que essa área não afete as outras áreas? O segredo, gente, está em se conectar, se reconectar consigo mesmo. Quando eu falo isso, eu estou falando de conexão além do ego, além da nossa personalidade, e sim com o poder de Deus, do universo, da energia cósmica, né? Cada um dá um nome. Mas aqui eu vou falar em Deus. Sem religião, não estou falando de religião, gente. Eu estou falando de um poder, desse poder que cria o universo, que cria a natureza, que cria a vida humana, que, né, faz toda essa engrenagem funcionar. É essa conexão que você tem que ter. Se tudo está desmoronando, se você está no meio do caos e está 100% preocupada, está deixando essa área afetar as outras áreas, é porque você não está conectada. É desafiador viver com a doença, né? Ter um ente querido sofrendo. Mas quando você trabalha esse poder espiritual, você consegue lidar com a situação em paz. Mesmo a situação sendo desafiadora. Eu ainda no meu centro, porque estou conectada com o meu poder espiritual, estou em paz. A situação é triste, mas eu ainda continuo, eu sinto a tristeza, mas o meu centro ainda está em paz, porque eu estou conectada. E eu começo a aceitar as coisas como elas são. E aqui vem algo bem importante. Aceitar as coisas como elas são, aceitar os fatos como eles são, não quer dizer que você não vá fazer nada. Não é isso. É que você para de lutar, de brigar e de resistir. É o fato que eu tenho uma pessoa doente na minha família. Isso é fato. Então eu aceito. Quando eu aceito, eu já começo a minha conexão também com o poder espiritual. Por quê? Porque a aceitação faz com que eu pare de resistir e me dê energia, né? Que eu ganhe energia para poder ter ação, para poder ter criatividade, para ter inspiração, até mesmo para ajudar a pessoa que está doente, até mesmo para poder sentar e fazer uma boa meditação, para me conectar com esse poder
e enviar amor, energia para essa pessoa. A meditação é uma ferramenta de cura. É uma ferramenta de cura por quê? Porque tu te conecta com o poder divino de Deus. E no vídeo anterior eu falei sobre o poder da meditação associado à imaginação. Eu gosto muito de ler, quem me acompanha aqui sabe que eu falo de muitos livros, né? Então eu gosto muito do Dr. Joe Dispenza. Ele tem vários livros excelentes que falam sobre meditação, sobre o poder de cura da meditação. E como ele trabalha com o Instituto Hertz, ele fala, né, sobre, tem todo um embasamento científico, porque eles medem, né, todo o processamento do cérebro, do coração, né, eles fazem vários processos assim, de pessoas que ficam meditando e as curas que essas pessoas conseguem. E ele fala de histórias de câncer, de pessoas que sabe que não andavam. E na internet, aqui no YouTube, tem várias palestras dele dubladas já. Então eu recomendo muito para quem está passando por um problema desafiador, né, ou consigo, né, sobre doença, ou com alguém da família, convida a pessoa para assistir. Convida a pessoa para treinar minutos de silêncio. Mas a pessoa está com muita dor. Às vezes não é possível, realmente, às vezes a pessoa não está com condições de fazer. Mas às vezes só uma nova ideia, né? Um exemplo de alguém que conseguiu se curar, uma história de alguém que conseguiu vencer, isso já é algo para motivar a pessoa a buscar, né, a ajuda interna, porque já está recebendo ajuda externa dos médicos, mas a ajuda interna, ou seja, começar a criar força dentro de si para poder transformar a doença, né? Transformar a doença, a cura. E tem um outro livro dele, Você Não é Placebo, eu acho que esse é o nome, também fala sobre isso, sobre, né, imaginar a cura. Bom, mas você não me perguntou isso, né? Eu estou falando porque eu acho muito interessante todo esse trabalho dele e de várias curas que ele conta em todos os livros dele. Você me perguntou como, né, enfrentar grandes dilemas. Então, a minha orientação para você é: trabalha o teu pilar espiritual. Num processo de coach comigo, quando eu atendo uma pessoa, quando eu começo um novo atendimento, a primeira coisa que eu faço é eu chamo a mandala da vida, ou a roda da vida, que são os 12 pilares, né, da vida da pessoa, porque a vida é sistêmica. Então, o primeiro pilar que eu trabalho, que eu pergunto para a pessoa: como é que está o teu pilar espiritual? Como é que você faz para se conectar com você, com a tua essência, né? Com a tua singularidade, com Deus? Como é que você faz? O que você faz? Qual é o tempo que você se dedica para isso? Você medita, você ora? Como é que está a tua fé? Essa é a minha primeira pergunta, porque quando a pessoa me diz assim: eu tenho religião. Não, mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de conexão espiritual. Eu não acredito em meditação, não medito, não. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu vou à missa. De novo, eu não estou falando de religião, estou falando de conexão. E aí, quando a pessoa me diz, quando eu peço para ela me dar uma nota de 10, de 0 a 10, quando a pessoa me dá a nota dela, eu já vejo que todas as outras áreas são afetadas, os outros 11 pilares são afetados por não ter essa base espiritual forte. A pessoa vive pelo ego, pelas suas crenças, e aí ela vive preocupada, ela vive com medo, ela vive ansiosa, porque ela vive só pelo mundo material. Esquece da força, do poder espiritual. Então, a minha recomendação é: como é que está a tua fé? Como é que está o teu pilar espiritual? O quanto você tem se dedicado para silenciar a tua mente? O quanto você vive no momento presente, sem viver no passado ou no futuro, né?
futuro preocupada, com medo, antecipando o futuro. Quando você não vive nesse tempo psicológico de passado ou futuro, e sim no agora, onde está a tua força espiritual. Essa é a pergunta para você. Porque quando você trabalhar esse pilar, você automaticamente começa a fazer a tua roda, a tua mandala girar de uma forma sistêmica. Ou seja, estou em paz aqui, com a minha força, conectada a esse poder. Então eu consigo lidar com as outras áreas. Eu consigo lidar com o caos em paz. Eu consigo ter clareza, eu consigo colocar uma intenção clara. Eu não fico pela minha mente, pelo diálogo mental da minha mente, e sim pela minha conexão espiritual. E isso é muito importante. Isso é um divisor de águas na vida de uma pessoa. Quando ela consegue, se conectar. Porque ela sai das crenças, dos medos, dos traumas. Aí ela consegue força para mudar os outros pilares. Aí eu vou trabalhando os outros pilares, na vida da pessoa. Vou perguntar do familiar, do conjugal, da saúde, porque tudo é uma engrenagem do pilar servir, do pilar social, do pilar da inteligência emocional, o que ela faz, como ela lida, o tempo que a pessoa tira para se dedicar a fazer uma leitura, como é que ela administra as suas finanças, como é que está o trabalho dela, o profissional dela, as emoções. E aí eu faço toda essa volta, mas quando eu começo a ajustar o primeiro pilar com a pessoa em sessão, porque é por ali que eu vou começar a orientar através da meditação, da exercícios de conexão, ou seja, com as mandalas que eu passo para as pessoas, para trabalhar, para as pessoas se reconectar, ou seja, da visualização, meditação, ali começa a ser transformado toda essa roda da vida da pessoa. Então, começa a te conectar com a tua essência, com Deus, com o nome que tu quiseres, que você quiser chamar, não importa o nome, só entenda que não é religião. O pilar espiritual é o quanto você se dedica para se conectar com esse poder maior do que você, independente de religião. E isso vai te dar força, isso vai te dar clareza mental, vai te dar direcionamento, vai te trazer para a vida, para a tua vida, aquilo que você precisa. Então, se você trabalha esse pilar e coloca uma intenção clara e definida, para o teu dia, para a tua realidade, as coisas começam a se modificar ao teu redor. As coisas, tudo começa a aparecer, as coisas começam a surgir, você começa a lidar com a dor do outro, com a doença do outro de uma outra forma, porque você passa a ser um canal para o outro também. Às vezes com uma informação, com uma palavra, com uma frase, às vezes com uma conversa, você inspira o outro. Você é canal, porque todos somos um. Você se torna canal para ajudar aquela pessoa. Então, espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha te respondido como é que você pode fazer. Olhe para o teu pilar espiritual. Busque essa conexão. Seja 100% verdadeira ao responder essas perguntas que eu fiz sobre o pilar espiritual. O quanto você está conectado, o que você tem feito para se conectar. Como é que anda a tua fé? Como é que você faz para estar no aqui e agora? Tudo isso é pilar espiritual. O que você tem feito para não viver no tempo psicológico? Tem um outro livro que eu vou te recomendar, Inclusive tem uma série de vídeos meus aqui no meu canal. Tem uma playlist que eu falo desse livro, que é Um Novo Despertar da Consciência, que é do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, o nome do livro. Esse livro é maravilhoso também, porque ele fala tudo sobre esse diálogo mental, sobre o tempo psicológico que a maioria das pessoas vive, que ou elas estão sempre lá no passado, revivendo o passado, ou elas estão sempre preocupadas, antecipando o futuro com medo, gerando ansiedade. E a preocupação só mostra uma coisa, que eu quero ter controle da situação. E eu vou te dizer uma coisa, pela minha experiência de anos como terapeuta, como coach,
nós não temos controle de nada. Nós podemos ter uma intenção das situações, mas controle é o ego tentando se segurar, né, naquilo que é conhecido para ele. Mas a vida está no desconhecido, nós não temos controle. Então isso é viver baseado pelo medo e pelas crenças, é viver num tempo psicológico. Por isso que trabalhar o pilar espiritual ajuda muito, muito. Não só ajuda, como transforma, né, a vida da pessoa, quando ela se conecta, quando ela trabalha esse primeiro pilar da vida dela. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários a pergunta, que como falei para vocês, toda pergunta é bem-vinda, se torna conteúdo aqui no canal.